Bom, o nosso tema é Teologia Pastoral Missionária, um estudo de caso, João Calvino e o seu ministério a partir de Genebra. Deixa eu dizer para vocês o que eu pretendo fazer. Eu pretendo analisar um pouco rapidamente a questão missionária, ou definir evangelização, e depois entrar em Calvino pontuando algumas questões dele. Eu não vou fazer, obviamente, uma teologia pastoral de Calvino ou uma história da teologia pastoral de Calvino. Não, é apenas pensar alguns pontos que podem ser relevantes, que eu tive a oportunidade de estudar um tanto modestamente e podem nos ajudar. O segundo ponto é que história a gente faz com documentos. A gente faz com documentos e não só com documentos, com a leitura que a gente faz dos documentos. O documento diz muito, mas a leitura que nós fazemos do documento, isso é determinante também por causa do nosso quadro de referência. E aqueles que têm feito análise crítica comigo, espero que tenham procurado entender isso, o seu referencial teórico, quando se aproxima de um documento. Isso ficou muito forte na minha mente quando, há uns 25 anos, eu estava numa região aqui no interior de São Paulo e vi um pastor, ele caminhava comigo com outros no almoço, e alguém mencionou Calvino, sei lá quem mais, Calvino, algum reformador, e ele falou assim, peraí, não foi Miguel Ângelo que pintou os 5 pontos do calvinismo na Catedral de Wittenberg? Aí depois ele corrigiu, ele achou que era Westminster. Bom, mas o fato, depois disso, eu não falei nada, apenas almocei e pronto. Já era muito tarde para isso. Então, história a gente faz com documento. Vamos lá, então. Missão, tal, aqui, etc. Eu começo com uma frase de Calvino que eu acho que ela é muito importante para até reger a nossa visão ministerial e o nosso trabalho eclesiástico. Ele diz assim, visto que a conversão de uma pessoa está nas mãos de Deus, quem sabe se aqueles que hoje parecem empedernidos subitamente não sejam transformados pelo poder de Deus em pessoas diferentes. E assim, ao recordarmos que o arrependimento é dom e obra de Deus, acalentaremos esperança mais viva e encorajados por essa certeza, aceleraremos nosso labor e cuidaremos da instrução dos rebeldes. Devemos encará-la da seguinte forma, é nosso dever semear e regar. Enquanto fazemos, devemos esperar que Deus dê o crescimento. Portanto, nossos esforços e labores não são por si sós infrutíferos. No entanto, pela graça de Deus, não são infrutíferos. Então, a ideia é de que você trabalha e deixa o fruto, o resultado com Deus, e alguém que parece além da salvação, que você olha e fala, isso aí nunca vai se converter. Você não tem controle disso. É uma experiência que você poderá ter, depois de alguns anos de ministério, é você ficar alguns anos numa igreja e ter um senhor que acompanha a esposa dele, alguns anos, acompanhava com outro pastor, acompanha com você, gosta, mas trata bem, mas nunca quis saber bem do Evangelho. A pessoa educada, nada mais. E depois você volta 10 anos naquela igreja, 10 anos depois, e aquele irmão é um membro atuante. Eu já achava que ele estava acostumado já com o Evangelho, mas nunca creria. Ele é um membro atuante, às vezes um diácono, presbítero eu já não digo tanto, mas ele está a caminho ali. Você olha, fulano, mas fulano, assim, que surpresa agradável. E essa pessoa, em geral, vai querer que você vá na casa dele, e você fica muito surpreso. É assim mesmo. Trabalhemos e deixemos o resultado com Deus. Vamos caminhar mais aqui, então. A palavra de Deus, ela é um grande privilégio que Deus nos dá, obviamente. Deus nos deu a sua palavra, Ele a preservou, Ele a revelou, a preservou e nos dá entendimento dela. A igreja recebeu, no entanto, a Escritura, não simplesmente para repousar sobre ela, porque às vezes a gente pega o privilégio e fica se deleitando no privilégio e não entende a responsabilidade que temos com aquele privilégio. Nós temos que preservar esta palavra, obedecer, traduzir, difundir, pregar e explicar. Responsabilidade nossa. O Bavinck faz uma colocação muito boa.
fazer com que os pensamentos de Deus, revelados na Escritura, triunfem em todos os lugares e em todas as épocas sobre o pensamento do homem. Toda a obra que a igreja é chamada a fazer é administrar a palavra de Deus. Então, Deus nos deu a palavra para que a gente fique deitado sobre ela, mas para que o pensamento de Deus se expanda por meio da sua palavra, e a igreja é um instrumento para isso. E é por isso que a reflexão teológica, ela sempre deve ser um prefácio à ação sob a influência modeladora do Evangelho. Nós não ficamos refletindo, apenas refletindo. A ideia de refletir é para uma ação. Algumas pessoas ficam impressionadas com alguns exércitos, sem entrar no campo espiritual. Eu conversava esses dias sobre o exército de Israel, que é muito bem treinado, e talvez seja um dos mais bem treinados do mundo. E há uma razão para isso, obviamente. Eles estão sempre em perigo de guerra. Então, não faz de conta. Não faz de conta. Não é como treinar no Brasil. A guerra é uma coisa, hoje eu não sei, mas no passado a guerra era uma coisa muito remota, você preparava para uma coisa que poderia acontecer e talvez nunca aconteça. Querendo ou não, há uma diferença entre você saber que há guerra, por isso que nos países que em geral não tem guerra, fazem simulações, para que você fique mais atento, mais esperto. Então a reflexão teológica, digamos assim, ela não é para você ficar refletindo. Nós temos uma guerra, uma batalha espiritual, no sentido de que nós somos levados a refletir e a pensar para que possamos proclamar a palavra de Deus com intensidade, para resgatar pecadores, os eleitos de Deus, por meio desta mensagem. Então, a nossa ação e reflexão, ou vice-versa, devem estar sempre acompanhadas e dominadas pela oração fervorosa do salmista. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O estudo da palavra, a pregação da palavra sempre vem acompanhada de oração, porque a gente não consegue penetrar no coração de ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. Então, a teologia nunca termina em conhecimento teórico. O problema, outro dia eu gravei um pequeno vídeo sobre isso, o problema é que nós nos acostumamos com o sagrado e podemos dessacralizar o sagrado, porque ele se tornou tão comum para nós que nós perdemos as referências. Eu não me lembro qual foi o texto de Samuel que eu estava lendo e pensei nisso e gravei um videozinho. Você se desacostuma do divino. Mas como desacostuma se você lida sempre com o divino? Exatamente, ele deixa de ser divino. Ele passa a ser uma coisa trivial. E o lugar mais propício para isso é o seminário. Contraditório, porque nós lidamos com o sagrado o tempo todo. Então, daqui a pouco surge a brincadeirinha, a bobagemzinha ali, com a palavra. Não, em nosso caso aqui, graças a Deus, Deus tem nos preservado. Mas, pelo menos eu creio que sim, mas já vi que eu estou crendo errado. Mas era uma luta nossa há 40 anos, quem sabe tem que voltar a isso. Porque no meu tempo de jovem havia muitas piadinhas com o sagrado. O acampamento de jovem era um acampamento para boçais, porque entendia que falar para jovem era brincar, rir, contar piada, né? Era isso. Não se pensava que os jovens enfrentavam uma grande batalha, que hoje nós começamos a entender um pouco isso, uma batalha ideológica séria, mas nós achávamos que os jovens era fazer coisa engraçada, fazer gestinho, rir dedinho, a batalha, sei lá, sobre mim, o amor, bandeirinha, gestinho, senta, levanta, era uma coisa profunda, né? Então entendia isso, mas não era maldade de ninguém, era ignorância. Bom, então, voltando ao nosso ponto, nós nos acostumamos com as coisas e perdemos a noção do quão sagrado aquilo é. Lembre-se dos filhos de Eli? Acho que foi daquele texto que eu peguei. Eles desprezaram a Deus, tiraram o valor de Deus do sacrifício, exploravam, ameaçavam. E eles davam um sagrado, gente. Eles cresceram naquela casa. O seu pai era um homem piedoso. Na velhice enfraqueceu, mas era um homem piedoso. E o Samuel, aquele menininho ali, desde novinho, desde 4, 5 anos ali, crescendo, fiel. Devia olhar para ele, que menino interessante esse menino, que menino abençoado. Não é nada. Eles corrompiam tudo. E eles que lidavam com o sagrado. E por isso que manter a vida devocional é uma das coisas mais difíceis para o pastor. Mas ele lê sempre a Bíblia. Bom, ler a Bíblia é uma coisa. Fazer devocional é outra. Ler a Bíblia, fazer sermão é algo, devocional é outra.
Bom, vocês sabem bem o que eu estou dizendo. Bom, mas continuemos aqui. Teologia não termina em conhecimento teórico. Conhecer a Deus é obedecer a seus mandamentos. Dois autores arminianos que, pela graça comum, falam coisas importantes. A boa teologia desloca-se da cabeça até o coração e, finalmente, até a mão. Eles estão corretíssimos mesmo. Teologia desloca-se da cabeça até o coração e, finalmente, até a mão. A ideia de que envolve intelecto, emoção e uma ação, e o fazer. Então, a profundidade teológica está aliada ao conhecimento experimental de Cristo. Se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Esse conhecimento é sempre precedido pela graça. Você só pode conhecer pela graça. E nós podemos lidar com Deus no sentido de experimentá-lo. E nós podemos perder a dimensão de que nós temos acesso, por graça, ao incomensurável, ao tremendo. E nós achamos, às vezes, que temer a Deus, isso é bobagem, temer a Deus. Isso aí não é medo, não. É isso mesmo. Trema diante de Deus. Trema diante de Deus. Deus é grandioso, é majestoso. E nós não gostamos de pensar nesse aspecto, que nós queremos categorizar isso a partir dos valores que temos. Bom, dito isso, vamos lá. Depois, no bom sentido, eu espero amarrar no bom sentido também. A definição de evangelização. Sabemos, evangelho é uma boa notícia a respeito do que aconteceu e tem implicações em nossa vida. Eu costumo definir evangelização assim, eu não vou explorar essa definição, porque não é o meu ponto hoje. É a proclamação essencial. Eu só vou explorar essa primeira declaração. Quando eu falo que a evangelização é a proclamação essencial, é porque ela não é acidental. Eu estou usando essas categorias aqui. Acidental seria algo que ela poderia fazer ou não. Se ela fizesse, seria bem-vinda, mas não tem obrigação de fazer. Não. Pregar o evangelho é algo essencial. A igreja se negaria como igreja se ela deixasse de pregar o evangelho. Então, é a proclamação essencial, faz parte ontológica de sua natureza. Da igreja de Cristo, que consiste no anúncio de suas perfeições e de sua obra salvífica, conforme ensinadas nas Sagradas Escrituras, e não é apenas para informar, então ela reivindica pelo Espírito que os homens se arrependam dos seus pecados e creiam salvadoramente em Cristo. Mas você começa sempre por Deus. E o Evangelho tem uma reivindicação. O Evangelho não é para você se sentir melhor, é para você se arrepender dos seus pecados. O Evangelho, antes de trazer conforto, traz tristeza. Não há conversão sem tristeza. Bom, pessoal, pontuando, não é meu assunto hoje esse. Então, evangelizar significa confrontar os homens com as reivindicações de Cristo decorrentes do caráter de Deus, porque se Cristo não é Deus, então não há, de fato, salvação para ninguém. Então, deste modo, a evangelização deve ser avaliada dentro da perspectiva da sua mensagem, não do seu resultado. Essa é uma sutileza muito grande. Um dos movimentos que eu vi crescer muito perto de mim, em frente da minha casa, durante anos e anos, foi um centro espírita. Como crescia? E crescia e cresce. Hoje é um prédio enorme de 4 andares, a Seara Bendita, Rua Demóstenes, ao lado da fundação. Eu morei 20 anos ali em frente. Como cresceu aquele movimento? Bom, se a evangelização é por resultado, bom, ali então evangeliza. Cresce mais do que a maioria das igrejas. Evangelização você vê pela mensagem, se o evangelho está sendo anunciado. Os efeitos, os resultados virão, mas você entende que os resultados serão um efeito da graça de Deus por meio da sua palavra. Se você inverter essa ordem, você vai se tornar um pragmático. E isso é terrível. Você vai ser um pastor de estatística, que não há nenhum mal com a estatística subordinada à pregação da palavra. Mas isso é tão forte que a gente não percebe. Nós estamos numa avalanche, somos levados por isso o tempo todo. Mas vamos lá. Há sempre o perigo de forjarmos resultados partindo de métodos estranhos à palavra.
Eu me lembro, gente, uma coisa nova, em 1980, eu era secretário de moços, veio um rapaz muito, muito inteligente, ele era presidente da federação, não vou dizer de onde, e ele me propunha isso, ele era minha idade, 23 anos, e ele propunha isso, de que a gente fizesse uma pesquisa entre a mocidade e a federação, para ver o que eles queriam. O que vocês querem ouvir, o que vocês querem aprender, tal. Então vamos fazer o que eles querem, né? Então a ideia era essa, 44 anos atrás. A igreja como instrumento de Deus. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Bom, se Deus tem muito povo nessa cidade, está salvo. Bom, não é bem assim. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. É aqui uma relação importante, no meu tema hoje, a relação entre a eleição e a pregação do Evangelho. O motivo para Paulo permanecer ali é porque ali tinha os eleitos. Prega. Porque senão, peraí, sabe que vai ter gente aqui para isso? Ah, não sei não. Não, ali tem sim. Prega o Evangelho. Eu tenho muito povo nessa cidade. Esta questão não é mecânica, não. É preciso que ouça o Evangelho. O texto conhecidíssimo. Como, porém, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de que nada ouviram. Então, ele precisava ouvir a mensagem do Evangelho. Bom, o propósito eterno de Deus inclui os fins e os meios. Isso é que a confissão de fé diz. Os meios de Deus são infalíveis, porque Deus também o é. Os meios não são infalíveis autonomamente. Eles se tornam infalíveis porque são os meios que Deus determina que sejam infalíveis. Então, a igreja, ela é o meio ordinário estabelecido por Deus para que o mundo ouça o Evangelho. A igreja falha, pecados nós temos, Deus cura isto em nós, opera isso em nós, mas a igreja ainda luta contra o pecado, contra a carne, contra Satanás, luta. É algo contínuo nesse estágio de vida. Mas a igreja é o agente ordinário estabelecido pelo próprio Deus. Então, Jesus Cristo confiou à igreja esta tarefa missionária, esta tarefa evangelística. O Kuyper diz que a igreja é o agente por excelência para a evangelização. Este Kuyper não é o outro Kuyper, com Y. Esse aqui é o R.B. Kuyper. Seria melhor Kuyper. Então, nenhum homem será salvo fora de Cristo. Mas para que isto aconteça, ele tem que conhecer o Evangelho da Graça, e a igreja é o meio estabelecido para isso. Consolo e advertência, então, quanto à nossa responsabilidade e limite. Agostinho já levantava essas questões. Quem será salvo? Quantos serão salvos? São perguntas que não nos compete fazer. Compete-nos apenas pregar, não especular sobre isso. Não. Às vezes a gente se mete em questões que não são nossas e nós buscamos soluções para problemas que não são nossos e depois ficamos com um problema. O problema de não resolver um problema que não era nosso e ninguém nos pediu. Aí vamos buscar tratamento. É uma coisa louca. Nós ficamos querendo decidir coisas, gostamos de debates pela internet. Será que alguém vai ser salvo? Não é? Gente, isso não é questão nossa. É aquela questão que eu acho que já falei alguma vez aqui. Eu gosto de perguntar isso. Um calvinista pode ser salvo? Eu creio que pode. Se ele crê em Cristo. Ora, alguém pode sustentar o calvinismo corretamente, apenas intelectualmente. E se ele não crê em Cristo, vai para o inferno. Um arminiano pode ser salvo? Pode. Se ele crê em Cristo. Ah, mas ele erra nisso. Gente, nós erramos também, só que nós não sabemos. Não existe teologia perfeita. Vocês sabem isso, já falei isso tantas vezes. Bom, mas voltemos aqui. Mas, gente, não vai se manifestar aí, você. Faz um apelo minha frente à opção aí, vamos lá. Portanto, a doutrina da eleição, longe de ser um obstáculo à evangelização, é, na realidade, um estímulo vital e consolador. Um estudo de caso
Academia de Genebra, missão como vocação. Eu estou andando um tanto rápido, porque eu quero mostrar alguns documentos para vocês que não são muito explorados. E, como eu falei que história faz com documentos, eu quero partilhar alguns documentos aqui. Para pensar, Charles Miller, essa observação dele é muito boa. A propagação do calvinismo foi incomum. Em contraste com o catolicismo, que se manteve pela força militar e civil, e com o luteranismo, que sobreviveu por tornar-se uma religião de políticos, o calvinismo tinha, em geral, apenas sua coerência lógica e sua fidelidade às Escrituras. Era uma geração, em uma geração, ele se propagou pela Europa. Essa observação dele é muito pertinente, por causa da visão sociológica. O calvinismo não tinha força, poderes, não tinha aqui o Estado por trás dele. Eram cristãos que pregavam o evangelho, eram perseguidos, mortos, outros sobreviviam, e a sua estrutura de pensamento, sob a graça de Deus, obviamente, é que levou ao crescimento e à expansão, e por isso também a perseguição e morte, que eu pretendo mostrar alguns casos aqui. Bom, 1559, vocês sabem bem, Calvino cria a Academia de Genebra, tendo o seu culto inaugural, dia 5/6/1559. Beza vai ser o primeiro reitor. Calvino não quis ser reitor, nunca foi, nem teria tempo para isso, para ser reitor daquela academia. Calvino vai se esforçar por constituir um corpo docente competente, e você precisa disso. Pode parecer bobagem, mas você precisa disso. Só que você trabalha com o que você tem. O seminário aqui no início era assim, trabalhou com o que tem. Alguém ficava 6 meses, mandava embora, tal, vai, tal, e até acertar, mas é assim mesmo, com quem você tem. Tem que ter um corpo docente competente. Se não tiver, você vai fazer o pior, vai formar mais pastores e depois vão trazer mais problemas. Bom, a base da formação educacional em Genebra era a Bíblia. A academia, com a escola privada e a escola pública, iniciou já com 600 alunos, aumentando já no primeiro ano para 900 alunos. A academia coube a educação dos protestantes da língua francesa, atingindo em sua maioria alunos estrangeiros vindos da França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e de outras cidades da Suíça. Muitos deles vinham pela perseguição, de modo especial da França, às vezes da Itália, não é? Isso envolvia, e às vezes a Inglaterra, envolvia mais a perseguição. E outros não, porque a academia começa a se tornar conhecida. Calvino não concebia a academia distante da igreja, antes sustentava 2 princípios fundamentais, que é o que as igrejas tentaram fazer alguns anos atrás. Todo mundo queria, até hoje alguns gostam, né? Eles falam assim, olha, você faz um seminário e você não tem nada. Por que não é reconhecido pelo MEC? Dá vontade de chamar de jumento, mas não vou chamar não. Como é que você não tem nada? Você não veio para o seminário para ser pastor? Você tem o que você veio para ter, formação de pastor. E você agora vai colocar a sua formação credenciada pelo MEC. Quem estiver lá, de esquerda, de direita, pagão, não pagão, ele vai dizer para nós o que nós vamos estudar. E vamos avaliar depois com o currículo deles. Aí você vai ter 2 alternativas. Ou você segue o currículo deles, você não vai querer seguir, é óbvio, mas eles vão te analisar em prova. Aí você faz uma coisa, vai 15 dias, dá um curso intensivo, para preparar o sujeito para responder às provas que eles dão, que é tudo de ciência da religião, para você não tirar nota baixa e não ser descredenciado. É o que o pessoal está fazendo, que é uma vergonha, é algo imoral. É igual o provão, preparar para o provão. Por isso que nós não temos mais isso, acabou isso aqui, acabou, é imoral. O aluno vai como ele está, ele pode cantar, eu venho como eu estou, pronto, eu venho como eu estou. Eu vou iludir, então, é cursinho, vou me preparar para o vestibular, vou enganar o pessoal, sem nada, mas vou me preparar. Isso é imoral. Bom, então, você não percebe. Isso você vai tirar da igreja para o Estado dizer, olha, o curso de vocês é bom. Ó, JMC está descredenciado, não serve mais para nada.
Pessoa, que vergonha, pô, a Cristina foi descredenciada. Mas quem me descredenciou? Foi o Estado, não foi a igreja. É uma coisa louca, a gente se mete em cada coisa. Nossa igreja, graças a Deus, nunca adotou este modelo, graças a Deus. Não que não houvesse pressões. Bom, mas voltemos aqui. Então, como é que ele sustentava esses dois princípios? A unidade da academia e a união íntima da academia com a igreja. União íntima, é claro, eu preparo pastores para a igreja. Eu preparo pastores para quem? Para quê? É para essa igreja. E a igreja é que vai fornecer candidatos para esse pastorado. Bom, com este propósito, todos os professores estavam sob a jurisdição disciplinar da igreja, devendo subscrever a confissão de fé adotada. O currículo incluía disciplinas tais como teologia, hebraico, grego, filosofia, matemática e retórica. Entre outros, eram estudados autores gregos e latinos, como Heródoto, Xenofonte, Homero, Demóstenes, Plutarco, Platão, Cícero, Virgílio e Ovídio. Não podemos esquecer que ali nós estávamos em pleno vigor o humanismo renascentista e Calvino era um homem com profunda formação humanista. E os professores de lá também. Mas aí há algo curioso que a gente não consegue entender bem, porque a gente cria escaninhos interpretativos e quer forçar a realidade ali dentro, né? Então, nós não concebemos aquela formação acadêmica com um centro missionário. A Academia de Genebra era um centro missionário, com estudo erudito e um centro missionário. Tanto na academia como na igreja, muitos dos exilados passaram a ouvir Calvino diversas vezes por semana, porque eles fugiam de seus países, iam para lá, muitas vezes sem nada, conseguiam parte de bolsa, o Estado ajudava, o Estado empobrecido, Calvino pede esmola para poder manter, criar e manter aquela academia, e vai se fazendo, vai correndo isso. Bom, não era estranho o coração desses homens começar a pulsar mais acelerado. Ou seja, eles fogem, vamos supor, de uma cidade da França. Eles eram crentes, queriam ter a sua fé livre. E vão para lá. Lá eles, então, encontram mais instrumentos, eles encontram maior alimento que reforçam a sua fé. E estes homens passam a querer voltar para a sua cidade para pregar o evangelho com maior veemência. O tiro saiu pela culatra. Eles foram expulsos e agora eles voltam mais fortes ainda. Então, eu digo, não era estranho pulsar no coração desses homens mais acelerado, movido pelo ardor missionário, passando a desejar voltar para as suas cidades e países a fim de proclamar com maior profundidade o Evangelho. Calvino, após conversar com esses irmãos, os examinar e treinar, consentia enviá-los de volta às suas terras. A coisa não era tão simples, não. Calvino conversava individualmente com eles sobre isso. E Calvino não abaixava o nível, que alguns falavam, não, tá bom, vou dar um curso meio breve aqui. Não tinha isso, não, a coisa era séria. Ele sabia com que ele estava lidando, porque os debates eram em alto nível. Então, tinha que ter pessoas preparadas para enfrentar os seus adversários. Então, esse envio os ligava para sempre ao coração de Calvino, que estava sempre disposto a se corresponder com eles, os aconselhando, instruindo e orientando. Este é um dos pontos, um dos aspectos do ministério pastoral de Calvino. Calvino era pastores de pastores. Isso não era apenas uma função, não, para dar relatórios quadrienais, não. A questão era muito séria aqui. Ele estava se correspondendo, porque lá ele sabe que um missionário que ele enviou porque o sujeito queria voltar, ele treinou, orientou, orava por ele, foi morto. Ou ele está preso, e ele vai escrever uma carta, escreve para a cidade vizinha, que lá é simpática ao protestantismo, se poderia intervir naquilo para que essa pessoa não morresse, por que estava sendo condenada, etc. E cartas e mais cartas ele escrevia com lágrimas, porque ele acompanhava isso tudo. Então, as cartas de Calvino, nós só temos 4.000, mas só temos, que muitos não temos. Ele deve ter escrito muito mais do que isso. Em português, nós já temos 70. Então, é o seguinte, essas cartas são dramáticas. Algumas delas são dramáticas. O contexto histórico delas, né? Então, era um aspecto do ministério pastoral. A ampla correspondência de Calvino é um testemunho dessa ligação fraterna. Além disso,
Genebra se tornou um grande centro missionário, uma verdadeira escola de missões. Foragidos voltavam às suas cidades e levavam o evangelho aprendido. Alguns eram foragidos por questões políticas, talvez, ou por algum outro comportamento, iam para Genebra, se convertiam lá em Genebra, e agora queriam levar a mensagem do evangelho. Então, vários motivos. O fato é que ali em Genebra eles encontravam o seu alimento espiritual. Calvino falava à igreja, por sermões, e treinava a sua liderança com os comentários bíblicos. Era muito comum ele usar os comentários mais para formar esses líderes. Ele estava convencido de que o único caminho para o fortalecimento da igreja era o ouvir, assimilar e aplicar a palavra às situações práticas da vida. Diz um autor, McKinnon, o estabelecimento da academia foi em parte realizado por causa do desejo de suprir e treinar missionários evangélicos. Hughes, eu coloquei em letra pequena para caber numa lâmina, não sei, eu espero que dê para ler. Esse autor Hughes diz o seguinte: a Genebra de Calvino era muito mais do que um paraíso e uma escola. Não era um lugar de isolamento teológico que vivia para si mesmo e por si mesmo, alheio à sua responsabilidade evangélica em relação às necessidades dos outros. Os vasos humanos foram preparados e equipados neste paraíso para que se lançassem ao oceano das necessidades do mundo, encarando bravamente cada tempestade e perigo que os aguardava, a fim de levarem a luz do Evangelho de Cristo àqueles que estavam na ignorância e nas trevas, das quais eles mesmos tinham vindo. Eles foram ensinados nesta escola para que, em retorno, ensinassem aos outros a verdade que os libertara. Levar o Evangelho adiante. E muitos fizeram isso. Destacamos que, com exceção de Isaías, todos os comentários de Calvino sobre os profetas, conforme diz o Parker, um especialista em Calvino, não é o Packer, né? O Parker, consistem em sermões direcionados a alunos em treinamento para o trabalho missionário, principalmente na França. Calvino era apaixonado pela França. E ele se angustiava muito pela França, que era o seu país, e onde havia muita perseguição, muito paganismo. Ele sofria com isso. Então, a França, ele estava sempre ligado à França. A imprensa, outro aspecto do ministério pastoral, é que a gente faz as dicotomias. A imprensa, para Calvino, era uma forma importante de difundir a mensagem do Evangelho. Calvino intensificou o seu trabalho usando a sua pena como uma poderosa arma para expandir, para difundir o Evangelho. Então, ele reuniu impressores, comerciantes e diversos irmãos com recursos que pudessem financiar a publicação, por exemplo, do Saltério, reimpressão das institutas, catecismo e demais obras que pudessem servir como instrumento de divulgação da palavra, especialmente na França, sua terra que tanto amava. Então, isso avançava. Lutero fez o mesmo, não tanto orquestradamente como Calvino, mas Lutero nunca foi à Inglaterra e as suas obras eram lidas lá, lidas. E gerou reformas ali, gerou rompimentos com a Igreja Católica, porque eles amavam o que Lutero havia escrito. Então, no período de 1551 a 1564, dos 500 títulos impressos em Genebra, 160 deles procediam da Lavra de Calvino. A obra mais impressa foi o Saltério, que passou por 19 edições em Genebra, 7 em Paris e 3 em Lyon. A imprensa como um aliado muito importante para divulgar o Evangelho. Em 1562, cerca de 27.400 cópias foram impressas em Genebra. Muitos dos seus sermões foram impressos. Missionários levavam, juntamente com outras literaturas, seus sermões para a França. Por vezes, eles eram lidos nos púlpitos das igrejas que não tinham pastor. É um método que funcionou no Brasil também, né? No Brasil, colportores, de alguma forma, levavam a imprensa evangélica e havia lugares que começaram a conhecer o Evangelho com a imprensa evangélica. Há igrejas que começaram assim, como a igreja de Indaiatuba, não.
aqui no Litoral Norte, me fugiu o nome, no Litoral Norte. Ela surgiu assim, com a pregação do Evangelho, com a imprensa evangélica, com os sermões de Simon ou de outros. Começaram a ler os sermões e se converteram. Então, era uma forma, você não tinha pregador. O próprio diretório de culto que nós temos, eu estou chamando de diretório de culto, nosso princípio de liturgia, aquele princípio foi escrito pelo Carvalhosa, isso em 1875, ele foi adaptado depois, é o que nós temos, na Carvalhosa. E eu não sei como é que está na edição de hoje, mas ele tinha orações transcritas, não sei se ainda hoje é assim. Tinha lá assim. Então, na adoração, você poderá fazer uma oração assim, ou parecida, ou semelhante. Aí tinha um trecho longo de oração. Eu achava aquilo tão estranho quando era estudante, ninguém tinha me explicado. É porque aquilo ali era feito para os leigos. Uma igreja que não tivesse o pastor, e um leigo ia dirigir, então ele seguia aquilo ali, inclusive o modelo de oração que ele deveria ser feito. Era uma forma de atingir outras pessoas, e a igreja crescer e se expandir. Então, já havia isso no século XVI, no caso de lerem os sermões de Calvino. Comportores. Como curiosidade, eu cito que a palavra comportor, que deriva do francês comporter, significa levar no pescoço. Esse nome está associado ao costume dos comportores valdenses de levar os escritos sagrados debaixo da roupa, presos por uma correia em forma de alça que passa pelo pescoço. Os comportores desenvolveram um trabalho importantíssimo entre os valdenses, depois entre os protestantes calvinistas. E aqui no Brasil também. Outro dia, eu acho que numa semana teológica dessas, eu comentei isso, que é uma história não escrita, porque não tem documento de tudo, você encontra uma anotação aqui, outra ali, de que quando o missionário chegava, já tinha passado por ali um comportor. Ele chegava, um missionário na região, e tinha um grupo que tinha Bíblia, que conhecia o Evangelho, alguma coisa. Como é que foi isso? Seu João, pastor, quem é João? Olha, é um homem que de vez em quando ele passa por aqui, ele, cada 6 meses, ele traz Bíblia, traz mantimento, não sei o que lá mais. Então, eles fizeram um trabalho magnífico no Brasil. Os presbiterianos usufruíram muito desse trabalho de comportores que levavam as Bíblias. O Curtial, ele ilustra, muitos huguenotes naqueles dias, quer estivessem visitando, quer estivessem de viagem, levavam no bolso do seu grande casaco, era um casaco por causa do frio, inclusive, uma Bíblia em francês ou uma cópia das Institutas, pessoalmente anotadas e com as passagens-chaves sublinhadas, ou levavam ainda alguns folhetos reformados de Genebra ou Basileia. Quantos deles foram lançados nas chamas das estacas simplesmente porque tais obras foram descobertas com eles ou em suas casas, na gaveta de uma mesa, num armário ou em outro esconderijo, ou mesmo em lugar de trabalho ou ainda em sua fazenda. Os precursores do irmão André, está aqui. Estão lembrando? É muito cedo, a maioria não lembra do irmão André, o contrabandista de Deus, né? Está aqui. Os precursores do contrabandista, eles levavam isso, contrabandeavam para a França as escrituras ou obras de Calvino. Então, portanto, a academia, além de um centro intelectual rigoroso, procurando vivenciar pela graça a sabedoria de Deus em seus estudos e ensino, era também um grande centro missionário, subordinando todo o saber a Cristo e, a partir dele, viver e anunciar o Evangelho a todos os povos. E é claro que isso vai trazer consequências. Mas vamos por parte. Os recursos eram poucos, as perseguições eram intensas. E muitos recursos trazem certos males. Males não pelos recursos, mas pelo tipo de acomodação nossa. Se vocês conversarem com seus pais e avós, eles vão narrar coisas que vocês nem imaginavam. E é um mundo bem diferente, graças a Deus por isso, né? Como é que eles tinham que fazer para brincar, ou alimentação, como é que tinha que dividir o alimento, quando é que tiveram geladeira, primeira geladeira que entrou na casa dele, como é que foi, como é que não foi, a distância para ir para a igreja, tem essas histórias. E nós não temos essa dificuldade, temos mais conforto, então nós automaticamente, inclusive eu,
nós fomos nos acomodando, né? Nos acomodando. Aqui nós temos um professor, um dos grandes professores nossos, que eu sei disso por causa de alunos, tá? Eu nunca perguntei isso para ele. Alunos que se formaram já há uns 10 anos, eu me lembro de mais de um contar, que esse professor saía da quimioterapia e vinha dar aula. Vocês foram alunos do reverendo Renonésio, né? Renonésio Figueiredo, eu vi isso. E uma vez um aluno contou revoltado, um aluno, não sei quem foi, minha memória é péssima, ele contou revoltado que ele fazendo chamada e um aluno não estava. Aí, o fulano veio, o que aconteceu com ele? Aí está resfriado. Então, quer dizer, são homens de outra época, de outro perfil. Ninguém precisa fazer uma coisa dessa, que já é um extremo, mas ele suportava e tudo bem, graças a Deus por isso. Mas nós vamos acomodando, né? Não temos muito recurso, há um desperdício de recursos. Eles tinham poucos recursos e tentavam sobreviver com isso. Por vezes, se juntando autoridades civis e igreja romana contra o protestantismo, dificultava ainda mais. Havia lutas internas e externas, porque Genebra não era um paraíso. Não se podia confiar em todo mundo em Genebra. Ali havia grande oposição durante um bom tempo. Além do recrudescimento, da vigilância contra o pensamento protestante, nas cidades e países de predomínio católico, questões variadas a se posicionar. Então você tinha uma batalha longa, gente perseguida, questões que são levantadas teológicas que eu tenho que rebater, questões internas políticas, a igreja que eu tenho que pastorear. Então, era algo bastante intenso e dinâmico. Também não podemos nos esquecer, pastorear o seu rebanho, pregando mais de 170 sermões por ano, visitando, aconselhando, algo mais próximo, a igreja de Genebra, trabalho para o qual se sentia muito pequeno. Só o trabalho local, meus irmãos, pregar 170 sermões por ano. Eu sei que alguns de vocês pregam isso, mas eu estou falando que não deixa de ser difícil. Não deixa de ser difícil. E cuidar de tudo isso. Então, havia questões locais e externas para atender. Ilustro muito brevemente. Paixão pelas suas ovelhas de Genebra. Em 7/5 de 1549, é uma carta que não é muito usada, ele escreve a Bullinger. Revela o seu profundo amor pela Igreja de Deus em Genebra. Se eu fosse considerar minha própria vida ou meus interesses particulares, deveria dirigir-me imediatamente para outro lugar. Repare, ele havia voltado em 41, né? No entanto, quando considero quanto esta região é importante para a propagação do reino de Cristo, tenho boa razão para sentir-me ansioso quanto a que ela seja cuidada com atenção. Ele não pensava no bem dele, ele teve um convite para ir embora. Era mais fácil para Basileia, talvez, em alguns momentos. Mas ele amava aquela igreja, apesar das dificuldades, dos problemas que ele enfrentava, incompreensões, oposição dentro da cidade. Mas a igreja, o seu amor à igreja. Comentando sobre as perseguições aos huguenotes na França, ele escreveu a Madame Roche-Poussay, em 10/6 de 1549. Aqui é uma citação grande, mas acho que dá para ler. Quão alegres devemos estar quando o reino do Filho de Deus, nosso Salvador, multiplica-se e quando a boa semente de sua doutrina se espalha por toda parte. Na verdade, é uma espécie de milagre quando ele se agrada de fazer sua gloriosa luz brilhar num lugar de tão profundas trevas. Reconheça, então, que nosso bom Senhor estendeu a mão para você, até as profundezas do abismo, e que, ao fazer isso, ele expressou uma infinita compaixão por você. Portanto, é seu dever, como nos diz São Pedro, empenhar-se por engrandecer seu santo nome. Aqui fica na parte branca, não dá para ler. Seu santo nome. Pois, ao nos chamar a si mesmo, ele nos consagra para que toda a nossa vida seja em sua honra, e que não pode acontecer sem que nos retiremos das poluições deste mundo. No entanto, você deve se lembrar que aonde quer que formos, a cruz de Jesus Cristo nos seguirá, mesmo no lugar onde você possa desfrutar do seu bem-estar e conforto. Considere isso, que mesmo no país onde você tem liberdade,
tanto para honrar a Deus como para ser confirmado por sua palavra, você terá de suportar muitos aborrecimentos, pois esta é a própria maneira pela qual Deus faria a prova de nossa fé. E saberia se ao buscá-lo temos renunciado a nós mesmos. As dificuldades vão vir sempre, né? Se nós ficarmos mudando de região, de igreja, porque ali temos dificuldades, bom, vamos ter em qualquer lugar, não nos iludamos, ou vamos querer estabelecer metas para o Espírito Santo. Se me elegerem com 70% eu fico, senão eu não fico. Pô, que ótimo, isso que é interessante, né? Você venceu, mas não venceu, né? Então, você venceu. É 51% você venceu, mas tem que ser 70% para o seu ego. Você não quer ser humilhado. Mas é difícil conduzir o conselho. É mesmo, mas Deus fez você vencer, não fez? Então aguente lá. As coisas meio jumênticas, né? Bom, sigilo necessário. E a pessoa tem muita espiritualidade quando fala isso. Bom, o envio de missionários para outras cidades e países era uma questão delicada, para a qual a companhia de pastores manteve, enquanto pôde, sigilo absoluto, até mesmo do Conselho Municipal, porque eu não podia confiar no Conselho Municipal. Eu podia confiar no Conselho de Pastores. Aqui são todos pastores, gente de bem, eu confio neles. Mas sair daqui, uma indiscrição, eu posso expor um irmão nosso em tal cidade. E pensem bem, gente, as comunicações não eram como hoje, mas também eram paizinhos, cidadezinhas, próximas uma da outra. Era fácil falar, chegar uma notícia, chegar uma carta. Então, ele tinha que ter muita cautela. Os nomes dos missionários eram, em geral, mantidos em sigilo. A primeira vez que tais nomes são mencionados na Companhia de Pastor de Genebra, pelo menos nas atas que eu li, está isso, eu tenho essas atas, foi em 22 de abril de 1555, a primeira vez que os nomes aparecem. Jean Vernou e Jean Lauvergeon, designados para as igrejas dos vales de Piemonte, atendendo à solicitação de 3 irmãos que a companhia enviara pedindo o auxílio de mais missionários, considerando que a obra do Senhor estava avançando naquela região, porque Calvino lidava com uma questão séria. Esses irmãos que iam para lá, o trabalho crescia, depois de algum tempo começavam a falar: Calvino, manda mais, o trabalho está crescendo muito aqui. E ele mantinha o seu padrão, o seu controle, humanamente falando, de qualidade. E tinha que mandar. Gente, é um trabalho difícil isso, controlar essas coisas todas. E o trabalho se expandindo. E com medo também desses nomes vazarem para pessoas que não seriam de confiança. Este período, então, é descrito como a época da semeadura. Na ocasião, 22 de abril de 1555, há o registro do envio de Jacques Langosse, Tours, para Lausanne e Lyon, onde seria martirizado, em 1572. Outro exemplo, o envio de dois ministros para a missão no Brasil, em resposta ao apelo de Villegagnon, é descrito de forma sumaríssima. O registro simplesmente menciona, está lá na ata de 25 de 8 de 1556, que Pierre Richer, que morreu em 1580, e Guilherme Chartier, que ele coloca entre parênteses, Charretier e Chartier, foram enviados. Pronto, foi isso. Não dá detalhes mais, quem são, quem não são. A própria correspondência que vinha dos franceses no Brasil para Calvino recorria a algum de seus pseudônimos, porque ele foi criando pseudônimos para, eu falei isso em uma ocasião aqui, para resguardar os missionários. Porque imagina, cara, que no Brasil, o sujeito do correio lá era filho de um jesuíta. Mas jesuíta não podia casar, mas tinha filhos. Então, filho de um jesuíta. Então, ele é filho de um jesuíta, e está lá, para o meu querido reformador João Calvino. O pai, chegou uma carta aqui. Que o reformador João, pode mandar, manda rápido, manda com manda Sedex. Então, quer dizer, quem é esse cara? Então, tem que se resguardar, porque uma carta para Genebra era suspeita. Qualquer carta de um país católico para Genebra é suspeita. E ainda para esse Calvino, tinha que inventar um nome lá qualquer, diferente. E há um livro francês que tem
olha, eu posso errar aqui, mas deve ter mais de 20 pseudônimos de Calvino que foram usados, né? Foram usados para poder haver essa correspondência. Cartas estimulantes do Brasil. Jean Delery narra que, abre aspas, ao receber as suas cartas e ouvir as notícias trazidas, a Igreja de Genebra rendeu, antes de mais nada, graças ao Eterno pela dilatação do reino de Jesus Cristo em país tão longínquo, em terra estranha e entre um povo que ignorava inteiramente o verdadeiro Deus. Então havia alegria, né? Então o Brasil, por esse trabalho iniciante, gerava lá em Genebra alegria pela perspectiva de um trabalho que estava, aos olhos dele, evoluindo. A partir daí, o registro de trabalho de recrutamento e treinamento de missionários para a França, Itália e toda a Europa, envolvendo o Brasil, na América do Sul, se intensificará gradativamente. Por que a partir daí? É porque depois de algum determinado tempo, Calvino encontrou a paz. O Partido dos Libertinos, liderados pelo Perrin, ele foi desativado, ele perdeu. Calvino adquiriu a grande maioria. Então tinha esse sujeito sempre levantando problemas. Então, sabe, você querendo fazer isso aqui, mas tem que resolver isso aqui. Você quer avançar, alguém levanta uma vírgula aqui, você tem que voltar para, olha, a questão não é essa. Então, quando ele alcançou a paz, a maioria, ele pôde ter maior tranquilidade para intensificar o seu trabalho pastoral, tanto interno como externo. Mais tarde, em 1557, consciente de que esse trabalho secreto não poderia ser mantido indefinidamente, porque agora ele tem maioria, e sabe que vai gerar um problema diplomático, porque vão chegar no Conselho Maior e falar, peraí, seu país está mandando gente para cá escondida, e eles não sabem, e vão apertar o Conselho Menor. Bom, ele sabe que vai dar um problema. Calvino compareceu pessoalmente ao Conselho Municipal e contou sobre o envio de missionários, mas aqui sai 1557. Não houve maiores problemas, mas o Conselho Municipal, pelo menos a minha interpretação, lendo o documento, de forma sagaz, acordou com Calvino fazer vista grossa, dizendo o seguinte, olha, tá bom, mas nunca soubemos disso, não sei de nada. Ou seja, se amanhã um país estrangeiro vier nos acusar, nunca ouvimos isso, Calvino fez isso? Nossa, que coisa! Eles não querem botar a mão na cumbuca, eles não apoiavam aquilo 100%, mas também não querem arrumar uma confusão externa, então, lavar as mãos, minha impressão é essa. É uma espécie de não sabemos de nada. Assim, a companhia pôde continuar o seu trabalho de preparo e envio de missionários sem que Genebra oficialmente participasse disso, evitando possíveis conflitos diplomáticos. Contudo, a partir de 1562, com o início das guerras religiosas na França, tornou-se necessário omitir novamente os nomes dos missionários, porque agora a guerra estava aqui perto da gente. E sabe que alguém agora não ia se expor? Não haveria agora alguém mais descorajoso para atraí-los? É melhor não arriscar. Em 1º de outubro de 1560, Calvino escreve uma extensa carta ao seu amigo Bullinger. A certa altura diz, enquanto isso, a verdade do Evangelho está avançando. Na Normandia, nossos irmãos estão pregando em público, porque nenhuma casa particular é capaz de conter um público de 3 ou 4 mil pessoas, gente. É assustador isso, positivamente. A maior liberdade em Peitou, Saintonge e em toda a Gasgonha, Languedoc, Provença e Delfinado, há muitos discípulos intrépidos de Cristo. Mas 4 mil pessoas, impressionante, né? E tem mais depois. Falta pastores na Suíça, é um problema agora. É um problema. É que começa a enviar pastores e a Suíça começa a não ter tantos pastores. Peraí, nossa igrejinha aqui está sem pastor, só manda para fora e a gente aqui está precisando de pastores. É difícil administrar essas coisas todas. A Companhia de Pastores de Genebra, liderada por Calvino, esforçou-se intensamente pela evangelização da França,
chegando em alguns casos até mesmo cidades suíças ficarem desguarnecidas de pastores, devido também ao entusiasmo e voluntariado destes em difundir o evangelho naquele país. Ou seja, eu me formei, tá? Eu quero ser missionário, mas eu vim da França, meu sonho é voltar para o meu país. Né? Não tinha Mackenzie para segurá-los ali, né? Então eles queriam voltar, a vocação deles. Não tinha emprego para todos, né? Então, o que aconteceu? A academia era pequenininha. Então, eles voltavam para a sua cidade, que é um dever moral, inclusive, né? É um dever moral você voltar para a sua região, que manteve você. Bom, então, eles voltavam. Então, como é que eu vou agora fazer com que alguém que está louco para voltar para a sua cidade na França, ficar na Suíça? Não é que não podia acontecer isso, mas acontecia. E, às vezes, um suíço também queria ir para fora. Calvino era da França, estava na Suíça, por que não um suíço para a França? Então, gerou esse desequilíbrio em alguns momentos. Não vi isso como grandes problemas, mas ocorreu, pelo menos pela minha leitura dos documentos. Calvino, que lutava em diversas frentes, tendo também como objetivo consolidar a reforma em Genebra, onde enfrentou forte oposição, especialmente, como eu mencionei há pouco, dos libertinos, liderados pelo poderoso Amin Perrin, até 1555, quando teve alguma paz com a vitória, passando a ser a sua autoridade incontestável. Então, paz mesmo, só a partir de 1555. Até então, eram sempre lutas internas. Quem olha de fora parece que estava tudo bem, mas não estava tudo bem em Genebra. Soberania de Deus, associada a grupo de zap do velho Eli. Eu criei essa expressão ontem, eu acho. Nem sei o que eu quis dizer, mas vamos lá. A fina percepção de Calvino fora demonstrada décadas antes, estando em Genebra há poucos meses. Quer dizer, eu estou indo e voltando. Agora, Calvino, quando chegou em Genebra, bem no iniciozinho, lá em 1636, ele já lamentava a falta de pastores comprometidos mais intensamente com o ministério. Repare, ele está trabalhando ativamente, nós estamos lá em 1555, 1560. Mas você olha, Calvino já tinha percebido o problema lá em 1536. Tinha percebido o problema. Escreve então de Lausanne ao seu amigo Francis Daniel, no dia 13 de outubro de 1536. Se os ventres preguiçosos, esse aqui é o grupo de zap de Eli, né? Filho de Eli, que é tudo preguiçosos mesmo. Por isso que lá fala que eles engordaram muito, ficavam comendo as carnes, tá? Ele quebrou o pescoço por isso. Bom, se os ventres preguiçosos que estão com você, que gorjeiam juntos, tão docemente à sombra do escritório, né, com o computador, fossem tão dispostos, quando são faladores, gostam de debater, correriam juntamente para cá, para tomarem parte do labor para si mesmos, visto que há tão poucos de nós, quase não dá para acreditar num número tão pequeno de ministros, comparado ao tão grande número de igrejas que carecem de pastores. Como desejo, ao ver a extrema necessidade da igreja, que, embora seja um pouco em número, houvesse ao menos entre vocês alguns homens de coração reto, que pudessem ser induzidos a ajudar. Que o Senhor o guarde. Gente, é um negócio impressionante. Ele detecta isso em 36. Ele passou a vida inteira dele tentando resolver isso, estimulando pessoas, trabalhando ativamente. Que eu estou fazendo um anacronismo com um grupo de zap, de Eli. Eli, porque os filhos de Eli eram preguiçosos. Gostavam de ficar engordando e comendo lá as comidas e se corrompendo mais seriamente. Mesmo confiante na soberania de Deus, que operava poderosamente por meio do Evangelho, valendo-se nos meios propostos por ele mesmo, entendia que certamente nada retarda tanto o progresso do reino de Cristo como a escassez de ministros. Essa coerência que eu acho interessante, né? Assim, de anos, eu gosto de ver documentos bem longínquos, que é natural que você mude de ideia, que você fale algo na juventude e depois, poxa, aprendi e tal, ou nem perceba as suas contradições. Mas é algo muito comum em Calvino você entender essa relação dele, de uma linha de pensamento. Ele entendia a soberania de Deus,
Mas, ao mesmo tempo, a falta de ministros é algo terrível para a propagação do Evangelho, para o crescimento do reino de Cristo. Um pregador do Evangelho, em outro lugar ele fala, portanto, deve ter como sua meta a realização de seu ofício, oferecer a Deus as almas purificadas pela fé. É que ele coloca que nós somos responsáveis pelas almas dos fiéis, por aqueles que Deus colocou sob a nossa direção como pastores. Nós temos que apresentá-las a Deus. É uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, a infidelidade ou negligência de um pastor é fatal à igreja. Ao mesmo tempo que ele é fundamental para o crescimento, fortalecimento, a sua infidelidade ou negligência é fatal à igreja. Medeiros, tratando sobre o reverendo Elias Medeiros, né? Tratando sobre o grande interesse missional dos pastores da Suíça, escreve possivelmente com um tom melancólico. Eu nunca perguntei isso para ele, eu apenas interpretei o documento, com um tom melancólico. Ao que parece, era mais fácil e mais rápido encontrar tais obreiros na Genebra do século XVI e enviá-los para a América do Sul, do que para uma agência missionária contemporânea recrutar um pastor hoje para o trabalho missionário. Ele tem uma longa vivência missionária, né? Longa vivência missionária, já se aposentou. Quando eu li isso, já tem alguns anos, fiquei impressionado, assim, e me pareceu um tom melancólico. Para mim, me pareceu um tom melancólico. Bom, a despeito de intensas perseguições na França e a possibilidade bastante concreta da morte em seu campo de trabalho, o número de missionários voluntários não diminuía. Vocês vejam que coisa, não diminuía. Calvino ensinava que a Igreja de Deus jamais subsiste sem inimigos. Muitos dos alunos de Genebra, quando voltavam para seus países, com o coração em chamas, levavam consigo a palavra, esforçando-se por difundir o Evangelho, como eu já tratei, né? Consistentemente, visto em Genebra. A perseguição e o martírio faziam parte involuntários deste nobre ideário. Contudo, vezes sem conta, este era o preço. Lawson, antes que alguém me escreva dizendo, Lawson pecou, tá, eu também cito Davi, também cito também Salomão. Então, não, eu não ia tirar o nome dele porque ele pecou. Não vou tirar, até que já estava e continua. Porque alguém me escreveu outro dia, o senhor sabia sim, e eu continuo citando Davi. Então, assim, Lawson diz que, devido a isso, a Academia de Genebra ficou conhecida como a escola da morte de Calvino. Eu já nunca encontrei essa expressão fora dele. Eu já procurei, não encontrei de onde ele tirou isso. Ele não cita a fonte, mas certamente ele tirou de algum lugar. Assim, o trabalho se desenvolveu rapidamente, apesar de perseguição. Como escreveu o respeitado historiador católico francês, Delumeau, a respeito desses calvinistas. Esse testemunho do Delumeau é muito interessante. Convertiam mais pelo exemplo que pela propaganda. É um historiador respeitadíssimo, morreu em 2020, o Delumeau, dizendo que esses missionários calvinistas, eles convertiam mais pelo exemplo deles, pelo testemunho, do que pela pregação. Ele admite que eles eram homens íntegros. De fato, especialmente se considerarmos que no período de 1555, 1562, ao que parece, não regressaram de Genebra à França, mais do que algumas dezenas de refugiados, já que os 88 descritos se dirigiam também a outros países. Então, ou seja, 88 foram da França para 88 foram para Genebra, foragidos. Somente algumas dessas dezenas, não foram todos, voltaram para a França. Outros foram para outros países. Então, era um período mesmo de intensidade evangélica e missional. O segredo estava, na realidade, em sua intensa dedicação ao seu chamado. 3 de 9, 1554, Calvino escreveu à igreja de Poitou, que experimentava ótimo crescimento e, ao mesmo tempo, pressões externas. Que cada um de vocês procure atrair e ganhar para Jesus Cristo, aqueles que puder. E, em seguida,
Aqueles que considerarem capazes, depois de acurado exame, sejam recebidos na igreja mediante o consentimento de todos. Mostrem que o Evangelho de nosso Senhor Jesus é uma luz para o seu caminho, a fim de que não errem como os filhos das trevas. Ou seja, pregue o Evangelho, formem essas pessoas, deem testemunho, vivam esta mensagem. Em 1555, havia 5 igrejas reformadas em território francês. Por isso, escreve Walker, aludindo aos frutos dos esforços de Calvino. Uma grande igreja nacional, pela primeira vez na história da Reforma, foi criada independente de um Estado hostil. E a obra foi a que Calvino deu o modelo, a inspiração e o treinamento. Falta pastores na França. Faltou um pouco na Suíça e continua faltando na França. A despeito de Calvino não conseguir atender a demanda da França no envio de tantos pastores, a obra crescia de forma admirável. Entre 1555 e 1566, 120 pastores foram enviados pela Companhia de Pastores para a França. E não precisou criar mais seminários, nem interessantes. Bom, contudo, não eram suficientes. Crescia e não era suficiente. Diversas igrejas foram formadas em várias cidades e outras aguardavam o envio de pastores para serem organizadas. Em 1558 surgiram não menos do que 20 igrejas. No início de 59, mais 72. E me ocorre aqui um fato. Esse 1559, surgindo 72, e Calvino lá, ele escrevendo a última edição das Institutas, né? Enquanto um besteirinha lá, né? Em 1561, não menos de 90 igrejas na França. Calvino e seu discípulo Antônio de La Roche-Chandot, conhecido como de Chandot, provavelmente com a ajuda de Beza e Pierre Viret, elaboraram a Confissão Francesa ou Gaulesa, constituída de 35 capítulos. O Sínodo reunido em Paris, como indicativo do crescimento do calvinismo na França e, ao mesmo tempo, de sua situação de insegurança, o Sínodo Geral de Paris, que reuniu em maio de 1559, que congregou representantes de mais de 60 igrejas, das mais de 100 que existiam na França, reuniu-se secretamente, tendo como moderador François Morel. Reparem como cresceu, sem igreja, mas era perigoso. Então, apenas um pouco mais de 60 mandaram representantes. Na ocasião, a Confissão Gaulesa foi revista, aprovada e ampliada em mais 5 capítulos, tendo um prefácio dedicado ao rei Francisco II, em 1560, e posteriormente também foi apresentada por Beza a Carlos IX. Estima-se que em fins de 1561 já houvesse mais de 670 igrejas calvinistas erigidas em território francês. Sugere-se que, na época, a França, com uma população de 20 milhões de habitantes, tivesse cerca de 3 milhões de huguenotes. E talvez, em dados otimistas, 2.150 comunidades, conforme informou Coligny, em março de 1562. Em dados mais pessimistas, pelo menos 1.250 igrejas. Então, é alguma coisa aí entre 1.250 igrejas e 2.150. Vamos colocar umas 1.500 igrejas, é possível que houvesse lá, na época já em 1562. Algumas dessas congregações se tornaram muito grandes, vocês vão se assustar. Pierre Viret, um grande amigo de Calvino, mesmo sendo de origem suíça, pastoreou uma igreja de 8.000 membros comungantes de Nimes. 8.000 membros, já coisa. Eu nunca tinha ouvido falar disso até estudar isso. Creio não ser exagerada a afirmação do então curador do museu Jean Calvin, em Noyon, Mousse. Não há dúvida de que, se o flagelo das guerras religiosas não tivesse atingido o país, a França teria se tornado em grande parte protestante. O cardeal de Saint-Creux não falou em uma carta enviada da França a Roma em 1565,
de um reino metade huguenote, ele reclamando disso, né? O reino, exagerando, mas dizendo, como tem huguenote aqui, nessa França? Calvino, enquanto pôde, além de cuidar espiritualmente dos habitantes de Genebra, continuou pastoreando essas igrejas à distância. Repare quantas igrejas ele pastoreava à distância, atento aos acontecimentos, escrevendo e aconselhando os missionários, orando e preparando de forma intensa mais e mais candidatos ao ministério. E isso com as doenças, dezenas delas que ele tinha, né? Mas as perseguições e execuções acompanhavam proporcionalmente o crescimento das igrejas. Quanto mais crescia, mais perseguição, mais bárbaras eram essas perseguições. Calvino escrevia e implorava para que os huguenotes não revidassem, mas é um pedido difícil. E vai haver também, eu não vou tratar disso aqui, que não é meu ponto, mas vai haver também ações dos protestantes depois. Em 16 de setembro de 1557, escreveu à Igreja de Paris, demonstrando a sua sensibilidade para com a aflição daqueles irmãos. Espero que dê para ler. Suplicamo-vos a colocardes em prática a lição que o grande mestre nos ensinou, isto é, a vivermos nossas vidas em paciência. Sabemos quão difícil é isto para a nossa carne, mas lembrai-vos também de que este é o tempo de lutar contra nós mesmos e nossas paixões. Quando somos assaltados por nossos inimigos, somente estejais certos de que não estás realizando nada que não seja permitido por sua palavra. Seria melhor que todos nós fôssemos arruinados do que o Evangelho de Deus ser exposto à acusação de que faz os homens pegarem armas para sedição e tumultos. Porque Deus sempre fará que as cinzas de seus servos deem fruto. Ou seja, vocês podem morrer por isso, morram, mas não destrói a igreja. Mesmo as cinzas de vocês darão frutos pela graça de Deus. Em junho de 1559, escreve a irmãos franceses sobre severa perseguição, estimulando-os a perseverarem firmes na fé. Se vós tendes de ser sacrificados para selar e ratificar vosso testemunho, que possais ter coragem para vencer todas as tentações que podem desviar-vos deste sacrifício. Como foi bem dito sobre a morte de Pedro, que ele seria conduzido por um caminho que não escolheu. Assim, segundo o seu exemplo, lutai valentemente contra vossas fraquezas, a fim de permanecerdes vitoriosos contra Satanás e todos os vossos inimigos. Quanto mais o maligno tentar apagar a memória de seu nome da terra, mais ele fará nosso sangue florescer pela força que ele nos dá. Guardai-vos, para que não abandoneis o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como para não fugirdes da cruz. É uma mensagem que envolvia os pastores também, para não fugir e não abandonar o seu rebanho. O fato triste, diria quase inevitável, que permeou a resistência à presença huguenote na França, é que muito sangue foi derramado. Sem dúvida, isso foi um ônus extremamente doloroso para aqueles que desejavam liberdade para anunciar o evangelho da paz e libertação. Foi preciso haver o massacre em Vassy, em 1562, seguido de vários embates para que fosse acordada a paz em Ambossy, em 1563. Calvino, considerando os fatos, em uma carta dirigida a Eleanor de Roy, quem não poupou esforços para que houvesse a paz, disse, isso em 8/4, a data sugerida, não se tem certeza, em 1563. Eu sempre aconselharia que as armas sejam postas de lado e que todos nós pereçamos ao invés de entrar novamente nas confusões que temos testemunhado. Genebra se intensificou como um prolífero centro missionário, irradiando pelo mundo a sua teologia e o seu ardor evangélico. O espírito pastoral e missional de Calvino acompanhou os missionários de Genebra. Temos aqui um avivamento teológico e missional
esse assunto é pouco estudado, né, por nós. É preciso que a gente se detenha mais nisso, tanto no aspecto pastoral, como no aspecto missional e também no aspecto acadêmico da Academia de Genebra. Vemos, em poucos anos, a concretização de um grande projeto desenvolvido entre tantos percalços e desafios. Sem dúvida, muitas vidas foram tiradas, foram ceifadas, né? Mas o sangue derramado desses mártires, de alguma forma, passava a correr nas veias de outros e outros irmãos. Afinal, escreve Calvino, aqueles que desejam evitar perseguições devem renunciar a Cristo. Parece-me que o fervor de uma mente e coração dominados pela palavra superam em muito as carências e são mais eficazes do que planejamentos simplesmente cartoriais, que às vezes a gente não tem planejamento, não teve tempo, não teve ocasião, mas o fervor supera isso. No entanto, um planejamento com o mesmo espírito de doação é maravilhoso, né? Não é que uma coisa vai excluir outra. Se você tiver um bom planejamento e com o mesmo espírito, humanamente isso é muito, muito melhor. Deus usa os seus servos e provê-lhes os recursos. A doação, a direção do Espírito, sem dúvida, é o que é mais fundamental. Considerando a ação de Satanás em exterminar a doutrina da salvação e o nome de Cristo, escreve Calvino a um cristão da ilha de Jersey, isso em cerca de 1553, localizada no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França. Bom, louvamos a Deus por ter inclinado o seu coração a tentar, se for possível, erigir por seus próprios meios uma pequena igreja no lugar onde você reside. E, na verdade, na medida em que os agentes do diabo lutam com todo tipo de violência para abolir a verdadeira religião, extinguir a doutrina da salvação e apagar o nome de Jesus Cristo, é justíssimo que labutemos de nosso lado para promover o progresso do Evangelho, para que, desta maneira, Deus possa ser servido em pureza e que as pobres ovelhas que vagueiam possam ser colocadas debaixo da proteção do nosso soberano pastor, a quem todos deveriam se sujeitar. E você sabe que é um sacrifício agradável a Deus favorecer a propagação do Evangelho, pelo qual somos iluminados no caminho da salvação, e dedicar nossa vida para honrar aquele que nos resgatou a um preço tão alto, a fim de governar em nosso meio. Ele está estimulando esse irmão a continuar com esse trabalho iniciado com os próprios recursos dele. Calvino acredita fortemente que o método de Deus conduzir o seu povo, alcançado pelo poder do Evangelho, é fazer sentir, arder em seu coração, o desejo de levar a mensagem aos outros. Ele crê que você que foi alcançado pelo Evangelho, naturalmente sente o desejo de anunciar a outros. Isso não é exceção, essa seria uma regra. Isto nos indica também o método ordinário de congregar uma igreja, isto é, pela voz externa dos homens. Pois ainda que Deus conduza a si cada pessoa por uma influência secreta, contudo ele emprega a agência dos homens, a fim de despertar neles uma ansiedade pela salvação dos demais. Por este método, ele fortalece também sua mútua adesão e põe em prova sua diligência em receber instrução, quando cada um permite ser ensinado por outros. Ele chama isso de método de Deus, um levando ao outro, ao Evangelho, e o Espírito vai nos dirigindo. Quando ele prega em Deuteronômio 33, versos 18 e 19, se tivermos alguma humanidade em nós, vendo os homens caminhando para a perdição, não deveríamos ser movidos pela piedade a resgatar as almas perdidas do inferno e ensiná-las o caminho da salvação? O caminho de todo homem seria esse, o caminho para o inferno. Então, a nossa responsabilidade. Então, a proclamação do Evangelho sempre objetiva glorificar a Deus. Explica Calvino, o nome de Deus nunca é melhor celebrado do que quando a verdadeira religião é extensamente propagada e quando a igreja cresce, a qual por essa conta é chamada plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Por isso, é nosso dever
proclamar a bondade de Deus a cada nação, enquanto exortamos e encorajamos outros. Ao mesmo tempo, não devemos ficar sentados no ócio, mas é próprio que sejamos exemplos diante de outros, pois nada pode ser mais absurdo do que ver homens preguiçosos e ociosos, os quais deveriam estar incitando outros homens ao louvor de Deus. Quer dizer, ao louvor de Deus, nem ensinando a cantar, não. Pregando o Evangelho. Porque quando eles se convertessem, eles seriam para o louvor de Deus, né? Homens convertidos, a igreja é para o louvor de Deus. Essa é a ideia. A convicção de Calvino transpira na academia em seu vigor missionário. Considerando que o reino de Deus envolve todos os povos, Jesus Cristo não foi enviado apenas para judeus, a mensagem do Evangelho deveria ser anunciada a todos. Comentando 1 Timóteo 2,4 afirma: nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação, visto que Deus quer oferecer o Evangelho a todos, sem exceção, a todas as nações, todos os povos. Cabe a nós anunciar este Evangelho. A frente continua: aqueles que encontram sob o governo do mesmo Deus não são excluídos para sempre da esperança de salvação. A igreja cabe pregar. Por isso, o Senhor ordena aos ministros do Evangelho que preguem em lugares distantes com o propósito de espalhar a doutrina da salvação em cada parte do mundo. Vocês percebam a harmonia do pensamento? Ele está comentando as Escrituras, uma hora ele está pregando, e você está vendo a vida prática dele, como é que era. Então você entrelaça as coisas, carta, pregação, a vida prática, ensino, comentários, é uma harmonia de pensamento e de ação. Analisando uma das implicações da petição, venha o teu reino, comenta: portanto, nós oramos pedindo que venha o reino de Deus, quer dizer, que todos os dias e cada vez mais o Senhor aumente o número dos seus súditos e dos que nele creem. Então, orar pela vinda do reino tem implicação missionária nisso. O número de súditos aumentando por meio da pregação do Evangelho e da conversão dos eleitos. Em outro lugar, acrescenta: não existe outra forma de edificar a igreja de Deus senão pela luz da palavra, em que o próprio Deus, por sua própria voz, aponta o caminho da salvação. Até que a verdade brilhe, os homens não podem se unir juntos na forma de uma verdadeira igreja. Então, a igreja prega e Deus é quem ilumina, Deus é quem faz brilhar a sua luz. O meio de Deus, o meio ordinário de Deus, agir é chamando, persuadindo e congregando o seu povo por meio do seu povo, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes de Deus, né? Daquele que me chama das trevas. Eu não estou citando o texto todo. Então, em outras palavras, nós somos instrumentos, elos vitais no desenvolvimento do propósito salvífico de Deus, proclamando a palavra da salvação. Ele coloca uma grande responsabilidade sobre nós. É interessante, quem não conhece o pensamento reformado, acha que falar de eleição, por exemplo, é nos acomodar, mas Calvino fala isso, soberania de Deus, o poder de Deus, sem iluminação nada adianta, e coloca um peso, uma responsabilidade grande sobre nós. Para ele são duas verdades paralelas, que não tem nenhum tipo de conflito. Em nenhum momento eu percebo esse conflito em Calvino. Irmãos perseguidos em Lyon, novamente, sofrimento. Eu amenizei um pouco, agora vem de novo. Comentando Filipenses, Calvino abre um pouco o seu ardente coração pastoral. Um dos sinais de um genuíno pastor é que, enquanto se encontrar a grande distância e se detiver voluntariamente por atividades piedosas, não obstante, será atingido por preocupação pelo seu rebanho e terá saudade dele. E ao descobrir que suas ovelhas se angustiam por sua causa, ele se preocupará com a tristeza delas. Causa de Calvino, né? Sabendo que a igreja de Filipos estava sendo perseguida. O caso também dos filipenses,
quando soube da doença de Epafrodito, sofre por ele. Tá, isso aqui é a teologia dele. Bom, vamos ver a prática agora. Em 7/7/1553, escreve mais uma carta aos prisioneiros de Lyon, que aguardavam a sua condenação por terem aderido à reforma protestante. Eles se dirigem em especial a dois deles, Denis Peloquin, de Blois, e Luís de Marsac. A certa altura diz, a letra estava diminuindo, para poder caber. Meus irmãos, estejam certos de que Deus, que se manifesta em tempos de necessidade e aperfeiçoa a sua força em nossa fraqueza, não vos deixará desprovidos daquilo que poderosamente glorificará o seu nome. E como você sabe, temos resistido firmemente às abominações do papado, a menos que nós renunciássemos o Filho de Deus, que nos comprou para si mesmo pelo precioso preço. Medite igualmente naquela glória celestial e imortalidade para as quais nós somos chamados, e é certo de alcançar pela cruz, por infâmia e morte. De fato, para a razão humana é estranho que os filhos de Deus sejam tão intensamente afligidos, enquanto os ímpios divertem-se em prazeres. Porém, ainda mais, que os escravos de Satanás esmaguem-nos sob seus pés, como diríamos, e triunfem sobre nós. Contudo, temos meios de confortar-nos em todas as nossas misérias, buscando aquela solução feliz que está prometida para nós, que Ele não apenas nos libertará mediante seus anjos, mas pessoalmente enxugará as lágrimas dos nossos olhos. E assim, temos todo o direito de desprezar o orgulho desses pobres homens cegos, que para a própria ruína levantam seu ódio contra o céu. E apesar de não estar nesse momento em suas condições, nem por isso deixamos de lutar junto com vocês, em oração, com ansiedade e suave compaixão, como companheiros, percebendo que agradou a nosso Pai Celeste, em sua bondade infinita, unir-nos em um só corpo sob seu Filho, nossa cabeça. Pelo que eu lhe suplicarei que possa garantir a vocês essa graça, que Ele os conserve sob sua proteção e lhes dê tal segurança disso que possam estar aptos a desprezar tudo o que é deste mundo. Meus irmãos os saúdam muito afetuosamente, e assim também muitos outros. Seu irmão João Calvino. Que carta bonita e sensível, né? Angustiante a carta. Imagina também para os outros que estão ali para morrer, literalmente. Luís de Marsac, na prisão, responde-lhe: Senhor e irmão, eu não posso expressar o grande conforto que recebi da carta que você enviou para meu irmão Denis Peloquin, que passou a um de nossos irmãos que estavam numa cela bobadada acima de mim. É porque havia níveis, né? O outro estava num lugar que não tinha luz nenhuma. E leu-a para mim em voz alta, porque eu não pude lê-la por mim mesmo, sendo incapaz de ver qualquer coisa em meu calabouço. Então eu lhe peço que persevere nos ajudando com semelhante consolação, pois isso nos convida a chorar e orar. Eu recortei essa carta também porque é bom ter a resposta, e nós nem sempre temos isso, né? Essa resposta. Posteriormente, Luís de Marsac, Etienne Gravot de Gien, Marsac, primo de Luís, serão condenados à morte, sendo queimados. Me lembro que uma vez, a primeira vez que eu usei isso aqui, já deve ter mais de 10 anos, num sermão, e quando eu falei que eles morreram, eu vi na igreja assim, eu falei, meus irmãos, vocês queriam que eles fossem libertos e felizes para sempre? Isso não é novela nem filme, isso é a realidade. Né? É a realidade. Porque imagina aí, eles foram libertos e agora fizeram um culto de ação de graça e cantaram Manda Fogo, Senhor. Quer dizer, não é assim necessariamente. Morreram cantando um hino. Aliás, o canto em meio às chamas tornou-se um testemunho fervoroso da fé calvinista na França. Calvino, comentando Gênesis, escreveu em cerca de 1554. Assim, em nossos dias, Deus parece ordenar algo impossível quando requer que seu evangelho seja proclamado em cada lugar no mundo inteiro,
com o propósito de restaurá-lo da morte para a vida. Pois vemos quão grande é a obstinação de quase todos os homens, e que numerosos poderosos métodos de resistência Satanás emprega, de modo que, em suma, todos os caminhos de acesso a esses princípios se hajam obstruídos. Contudo, cabe aos indivíduos cumprir seu dever e não ceder diante dos impedimentos. E, finalmente, nossos esforços, nossos labores, de modo algum deixarão de ter sucesso, mesmo que estes ainda não sejam vistos. Né? Você vê as épocas diferentes e comentando, né? Você comenta isso e nem imagina que amanhã vai escrever uma carta para um sujeito que está morrendo, que expressa essa teologia. A teologia das cartas é a teologia das institutas, é o que de fato ele cria mesmo. Em 15/5/1553, Calvino, depois de várias tentativas diplomáticas para libertá-los, escreve uma carta de consolo a 5 jovens missionários que, conforme as evidências pareciam apontar, estavam para serem martirizados em Lyon. Ih, agora ficou pequenininha. Por onde quer que olhemos daqui de baixo, Deus tem interrompido o caminho. Não obstante, nossa esperança nele ou nas suas santas promessas não pode ser frustrada. Agora, no presente momento, a própria necessidade os exorta a elevarem a mente totalmente ao céu. Até agora não sabemos como será o evento, mas porquanto parece que Deus utilizará o sangue de vocês para subscrever sua verdade. Repare, gente, dizer isso para alguém. Assim, se eu morrer mesmo, estou lascado. Quer dizer, mas dizer com piedade profunda isso. Até agora, quer dizer, está tentando os meios diplomáticos, ele não está conseguindo, e está chegando, deve ser amanhã ou depois da manhã a morte. Então, Deus utilizará o sangue de vocês para subscrever sua verdade. O melhor é preparar-se para esse objetivo, suplicando-lhe para submetê-los à sua boa vontade, de modo que nada os impeça de seguirem para onde quer que ele lhes chame. Uma vez que Deus, aprove consagrar vocês à morte na manutenção da sua contenda, ele lhes fortalecerá as mãos no combate e não deixará que nenhuma gota do sangue de vocês seja gasta em vão. E embora o fruto não apareça de imediato, no tempo apropriado, quer dizer, a mesma ideia de Gênesis, o fruto não aparecerá de imediato no tempo apropriado, produzirá com mais abundância do que podemos expressar. Mas assim como ele nos concedeu este privilégio, para que os laços de vocês sejam renovados e o seu clamor se propague amplamente por toda parte, é indispensável, a despeito de Satanás, que a morte de vocês ressoe muito mais poderosamente, para que o nome de nosso Senhor seja engrandecido por meio disso. Da minha parte, se foi grato a esse bondoso Pai tomá-los para si mesmo, não duvido que ele lhe preservou até aqui, para que o seu prolongado e contínuo encarceramento sirva de preparação para despertar melhor a quem ele determinou edificar com o fim de vocês. Assim, por mais que os inimigos se esforcem, jamais conseguirá esconder essa luz que Deus fez brilhar em vocês, para que fosse contemplada desde muito longe. O fato de Deus lhes designar como mártires do seu Filho lhes serve de sinal da graça superabundante. Enquanto aprouver a Deus dar o reino aos seus inimigos, nosso dever é ficarmos quietos, embora tarde o tempo da nossa redenção. Há de vir o tempo em que a terra revelará o sangue que tem estado escondido, e nós, depois de nos desembaraçarmos desse corpo corruptível, seremos completamente restaurados. De qualquer modo, que o Filho de Deus seja glorificado na nossa vergonha e que nos contentemos com este fiel testemunho, que embora sejamos perseguidos e condenados, confiamos no Deus vivo. Assim temos com o que desprezar o mundo inteiro, com a sua soberba, até que sejamos reunidos naquele reino eternal, onde gozaremos plenamente aquelas bênçãos de que agora só temos em esperança. Difícil, dizer isso, como falei, não teoricamente, não
apenas comentando uma possibilidade, mas algo concreto, e eu fico aqui pensando se esses missionários não foram alunos dele, se ele não treinou esses missionários, se não todos, alguns, possivelmente todos, se não os ouviu falando, eu quero voltar para Lyon, lá vai ser bom, vai ser assim, eu quero evangelizar assim, eu tenho um tio, meu vizinho, lá eu vejo um grande campo, e agora essa situação de morte deles iminente. Certamente, esses missionários não receberam a carta de Calvino. Eles não tiveram esse conforto. Porque no dia seguinte, 16 de maio de 1553, foram martirizados na fogueira. Não deve ter dado tempo dessa carta ter sido recebida. Seguiram tranquilamente para o lugar, Place Terreau, cantando salmos e recitando passagens bíblicas. O mais velho, Marcial Alba, com permissão do comandante, que era o tenente, beijou os outros 4 condenados que já estavam amarrados. Sendo também preso, o fogo foi aceso. Assim foram martirizados. Uma observação muito estimulante. O cantar salmos se constituiu em um ponto fundamental de identidade entre os calvinistas na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos. Os salmos se tornaram em verdadeiros hinos de batalha. Tornou-se um cântico de combate, mas também de consolo diante das perseguições e iminente morte. Em 1545, com a determinação devido a falsas informações ou a revelia de Francisco I, os valdenses foram massacrados em suas aldeias. Essa perseguição ficou conhecida com o nome de Massacre de Merindol, quando foram mortos centenas ou milhares de homens, mulheres, velhos, jovens, crianças e mulheres grávidas. Os sobreviventes foram usados em trabalhos forçados. Quando Calvino recebeu a informação da parte de um irmão de confiança, que, ao que deduzo, foi testemunha ocular deste massacre, ou de seus efeitos, Calvino partiu com urgência de Genebra para Berna, solicitando com empenho a Berna e a Zurique a interferência em favor daqueles irmãos que estavam sendo massacrados por intolerância e fanatismo. Antes, porém, escreveu a Farel, 4 de maio de 1545, em meio a lágrimas, a respeito das notícias que recebera e da viagem que pretendia fazer. Várias aldeias foram consumidas pelo fogo, que a maioria dos velhos foi queimada até a morte, que alguns foram mortos à espada, outros foram carregados para cumprir sua condenação, e que tal era a crueldade selvagem desses perseguidores, que nem moças, nem mulheres grávidas, nem crianças foram poupadas. Tão grande é a atroz crueldade desse procedimento, que fico perplexo quando reflito sobre isso. Como então devo expressá-lo em palavras? Escrevo esgotado pela tristeza e não sem lágrimas, que tanto irrompem, que de vez em quando interrompem minhas palavras. E esses fatos, meus irmãos, são confirmados. Se você digitar em Meridol, Google qualquer, aparece isso. O massacre de Meridol. Essas coisas não são... A informação não é só para o Calvino, para essa carta, não. Esses fatos são notórios, são históricos. O pré-reformador John Hus, pregador da capela de Belém e professor e reitor da Universidade de Praga, foi queimado vivo. Antes de morrer, recitou diversos salmos, primeiramente os 51 e 53, principalmente os 51 e 53. Em 1546, a igreja reformada de Meaux foi dizimada pela perseguição, diz o autor católico Delumeau. Aqui, 14 mártires morreram cantando o Salmo 79. John Owen, já não é, no caso, francês, né? É o inglês, no leito de morte, teve como últimas palavras o Salmo 79, 8. Tudo está documentado. Place Maubert, nas proximidades de Sorbonne, em Paris, traz em suas excelentes memórias. Esse Place Maubert era onde havia muitas condenações, execuções. Eu falo excelentes memórias porque essa praça não diz nada e diz muito. Traz em suas excelentes memórias os cânticos de muitos huguenotes ali torturados e martirizados.
Há uma semelhança, diz o John Kerr, uma semelhança notável na maneira de morrer dos mártires franceses e escoceses, decorrentes das relações frequentes entre as igrejas nos primeiros dias da Reforma e de sua devoção comum ao livro de Salmos. Leite comenta que o Cântico dos Salmos contribuiu para moldar o caráter e a piedade reformada e sua influência dificilmente poderia ser superestimada. Os salmos eram as orações do povo na liturgia de Calvino. Por meio deles, os adoradores respondiam à palavra de Deus e afirmavam sua confiança, gratidão e lealdade a Deus. O Cântico de Salmos tornou-se essencial para a piedade calvinista. Os protestantes franceses, ao serem levados para a prisão ou para a fogueira, cantavam salmos com tanta veemência que foi proibido por lei cantar salmos. E aqueles que persistiam tinham sua língua cortada. O Salmo 68 era a Marselhesa huguenote. Interessante, a primeira vez que eu li isso aqui foi faz uns 30 anos. A primeira vez que eu li essa narrativa aqui, essa descrição. Eu fiquei impressionado com isso, eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi em 83, nada, foi mais de 40 anos. Foi até uma atividade do Dr. Kloster, eu acho. Eu fiquei impressionado. E depois, ao longo dos anos, aí você vai vendo aqui essa síntese, você vai vendo em detalhes históricos, documentos históricos, que ele faz uma síntese, nós podemos demonstrar com vários elementos. Eu estou mostrando apenas alguns elementos que vêm, de fato, demonstrar o que está sendo dito aqui. Na França, em diversas ocasiões, os protestantes foram atacados enquanto prestavam culto a Deus, orando, lendo a Bíblia e cantando salmos. Depois de narrar algumas dessas perseguições, o Berge constata: a liturgia do protestantismo francês foi banhada com o sangue de seus mártires. E Calvino, enquanto vivo, acompanhou isso. Mártires franceses no Brasil, apenas uma curiosidade. No Brasil, quando os calvinistas franceses Jean du Bordel, Mathieu Verneuil, Pierre Bourdieu, André Lafon não negaram a sua fé diante de Nicolas Durand Villegagnon. Foram presos. Crispin registra: entretanto, os condenados consolavam-se e regozijavam-se em suas cadeias, orando e cantando com extraordinário fervor salmos e louvores a Deus. Era algo comum, né? Fazia parte da mentalidade deles, do ethos calvinista. Na manhã de sexta-feira, 9 de fevereiro de 1558, quando Jean de Bourdieu, o autor da Confissão de Fé, aqui da Guanabara, né, ia sendo conduzido ao rochedo para ser executado, narra Crispin: ao passar junto da prisão em que estavam os seus companheiros, gritou-lhes em alta voz que tivessem coragem, pois iam ser logo libertados desta vida miserável. E, caminhando para a morte, entoava salmos e louvores a Deus, o que causava grande espanto a Villegagnon e ao carrasco. Aí a gente entende, né, lá em Atos 16, 25, a partir do 25, né, Paulo e Silas cantando louvores e os demais companheiros de cela escutavam, né? Estranho, cantando louvor aqui por quê? Qual o motivo? Será que é o café da manhã? Estranho eles cantarem louvores. Então, que espanto, ele não está indo morrer, ele não está pedindo clemência, nada, indo cantando louvores. Retornando ao nosso ponto central, enfatizamos que o princípio que regia Calvino e os inúmeros missionários concernia, né, a responsabilidade evangélica. É nosso dever proclamar a bondade de Deus a toda a nação. Então, vejam a visão missionária e pastoral de Calvino, e o estudo de casa é partido de Genebra. Nosso ponto é esse. A academia tornou-se grandemente respeitada em toda a Europa. Agora eu dou uma guinada para a parte acadêmica. Ela não tornou respeitada por causa do centro missionário, mas como um centro acadêmico. Foi dessa escola que saiu toda uma elite culta que difundiu a reforma na Europa inteira, diz o Eric Fuchs. Então, parece que estamos falando de duas escolas, né? A mesma escola, a elite que influenciou
ou que difundiu a reforma na Europa, era a Academia de Genebra. Vemos aqui, tipificado de forma eloquente, que a missão não era o refúgio dos incompetentes, nem a academia, os abrigos dos indolentes ministeriais. Missão não é para incompetente. Missão não é para incompetente. E a academia também não é para indolente, vagabundo, preguiçoso. É importante entender isso, porque você fica agora dedicando a missão, muitas vezes, àquele que não dá certo em igreja nenhuma. Que não tem igreja nenhuma vai plantar bananeira, porque não vai plantar nada. Não dá certo em lugar nenhum, por que vai plantar a igreja? Se não deu certo, manda ele embora. Ou a academia ser um cara vagabundo, preguiçoso, que não consegue escrever um artigo por ano. Fica só de conversa, fala difícil, para a palavra não produz. É um preguiçoso, gosta muito de ficar dormindo. Então não adianta, há um equívoco total. Então, vemos tipificado de forma eloquente, a missão não era o refúgio de incompetentes, nem a academia o abrigo dos indolentes ministeriais. Calvino poderia ter sido um grande missionário se Deus o chamasse para isso. Mas Deus não chamou para estar no fronte. E muitos desses missionários poderiam ter sido um grande acadêmico, se tivesse a oportunidade de ficar em Genebra ou em outro lugar estudando. Mas Deus nos chamou para outras coisas. Então não é que você não poderia ser outra coisa. Você poderia ser outra coisa. Ou outra ênfase. Mas Deus nos chamou para isto, mas você tinha a capacidade que Deus lhe deu para outras coisas, mas a história, sob a direção de Deus, o conduziu para aquilo. Gente, se vocês forem conversar com pastores mais antigos, ou mesmo mais jovens, mais difíceis, que ainda não tiveram a clareza, pastores que fizeram uma série de trabalhos, que eles falam, olha, eu fiz isso aqui porque precisava, agora o meu gosto, o que eu gostaria de fazer mesmo, era isso. Eu gostaria, eu não vou citar nomes para não constranger, mas eu conheço colegas que falam assim, olha, eu gostaria muito da área acadêmica, eu gosto, mas eu preciso administrar algumas coisas. Ele foi chamado, ele reconhece que ali é o que Deus quer dele, e ele ama a vida acadêmica, mas ele não pode, naquele momento, naquela fase da vida dele, se dedicar. Aí você vai lá e coloca um carimbo no sujeito, pá, é administrador. E ele é exímio acadêmico, mas não tem desenvolvido isso porque é o tempo dele. E o outro é acadêmico e não tem podido fazer outras coisas no campo ministerial, porque ele está desenvolvendo ali aquele trabalho. Então, a questão não é tão simples assim. A missão não é refúgio de incompetente. Ah, cara, incompetente vai plantar bananeira, a igreja. O sujeito também é preguiçoso, vai ser acadêmico, né? Vai dar aula no seminário. Não, absolutamente. Que é um lugar extremamente sério de estudo e de pesquisa, penso eu. Não havia, como de fato não há, essa dissociação em essência, missão e erudição, já que não existe piedade sem devida instrução. Calvino, não existe piedade sem devida instrução. Vocês vejam que coisa tremenda, não existe piedade sem devida instrução. Consequentemente, não há também a dicotomia ontológica. Quando falo ontológica, é em sua própria essência, entre piedade e ciência, considerando a frase famosa do Boétius, né, que a piedade deve ser unida à ciência. A piedade deve ser unida à ciência. Então, não dividam o que é indivisível. Nós ficamos criando dicotomias aqui, ênfases aqui. É aquilo que eu falo em sala algumas vezes para meus alunos, não criem excludências onde há diferença. E não creio na diferença onde há excludência, porque você cria males. Para quem eu não falei isso antes, eu nunca pensou nisso antes, quando você cria excludência onde há apenas diferenças, você está criando divisão inexistente. São apenas perspectivas diferentes, circunstanciais, momentâneas, ou maneiras de ver que uma não tem que excluir a outra. Uma não tem que excluir a outra. E você acha, não, tem que separar. Não, não é isso. E, por outro lado, também, não fique sem perceber, inocentemente, pegue dois pontos excludentes e tente conciliar, porque um exclui o outro. Se você tentar juntar os dois, vai dar uma síntese pecaminosa. É o que Paulo fala sobre fé e obras. Ou se ele fala sobre a graça e obras. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. É um princípio de contradição que Paulo usa em Romanos 11.
Se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Simples, lógica muito simples. Então, são dois males. Você excluir coisas que são apenas diferentes. E outras vezes você criar sínteses onde não dá para compatibilizar. Então, Calvino, por exemplo, ele mostrava na prática, pôs um estudo de caso, e a academia fez isso muito bem, uma síntese entre uma vida de estudos, de erudição, e ao mesmo tempo uma vida missional para aqueles que Deus chamou. E esse chamar dentro das circunstâncias. E essas circunstâncias pode ser que até na sua vida você desenvolva etapas diferentes. Ou seja, você ficou 20 anos fazendo isso, e depois você vai voltar, vai fazer uma coisa que você nunca tinha pensado, ou algo que você teve vontade lá atrás e tinha até já deixado para lá. E Deus vai despertá-lo, falando, nossa, que coisa boa. São formas diferentes que Deus tem de agir, não é? Bom, essa é a minha modestíssima perspectiva. O historiador católico Venan comenta que a academia será daí em diante um viveiro de pastores para toda a Europa reformada. Bom, um fala que ele formou elite, outro fala viveiro de pastores, como é que é esse negócio? Não são coisas excludentes, elas se completam. De fato, ela contribuiu em grandes proporções para fazer de Genebra, pega um outro católico, Daniel Hopes, um dos faróis do Ocidente. Um dos faróis do Ocidente. A formação dada em Genebra era intelectual e espiritual. Gaffarel, em notícia bibliográfica, a edição francesa da obra do missionário Jean Delery, escreveu com clareza, e eu não creio que ele seja protestante, tá? Da França, da Itália, da Inglaterra, da Espanha e até da Polônia, ocorreram inúmeros prosélitos. Genebra tornou-se a cidade do protestantismo e foi nessa fonte ardente de fé e eloquência que ardorosos missionários vieram buscar sua inspiração, a fim de espalhar em seguida, mundo afora, a doutrina e as ideias do mestre. E, na realidade, Calvino rejeitaria isso, né? Vieram espalhar a palavra de Deus, não a doutrina do mestre. Então, sem dúvida, entre os reformadores, Calvino foi quem mais amplamente compreendeu a abrangência das implicações do Evangelho nas diversas facetas da vida humana, entendendo que, diz ele, o Evangelho não é uma doutrina de língua, senão de vida, não pode assimilar-se somente por meio da razão e da memória, senão que chega a compreender-se de forma total quando ele possui toda a alma e penetra no mais íntimo recesso do coração. Cabe a nós, portanto, pregar o Evangelho com sinceridade, de forma inteligente, com amor e entusiasmo. Quanto aos resultados, esses pertencem a Deus, escapam da nossa esfera de ação. Eu já ia me esquecendo. Depois de tudo que vimos, por que será que Calvino foi e é tão acusado de não dar ênfase à missão? E quem o acusa não é estranho associar esta omissão à sua compreensão da doutrina da predestinação. Por que será isso? É bastante razoável a explicação de Bick a respeito da concepção negativa do evangelismo de Calvino é consequência de, primeiro, estudo deficiente dos escritos de Calvino antes de chegar às suas conclusões. Isso aí é muito comum. Você nunca leu bem Calvino, não se deteve nele, não teve tempo, é natural. Ele é muito, muito profundo, então você concluiu apressadamente. Falha de compreensão da visão de Calvino do evangelismo no seu próprio contexto histórico. Porque Calvino não escreveu um livro de evangelismo. Você vai encontrando coisas aqui, ali, acolá. Se eu vier fazer essa palestra daqui a um ano, talvez eu tenha outras coisas para dizer, que eu vou ler, descobrir, e assim vamos. E terceiro, incorporação de noções doutrinárias preconcebidas em seus estudos a respeito de Calvino e da sua teologia. Você já tem seu preconceito e tenta fazer ele cair aqui dentro, se encaixar nos seus moldes. Eu acho que esses três argumentos são importantes dentro da perspectiva que o Bick adota para explicar essa interpretação equivocada. Quanto a nós, exercitemos e colhamos, pois, os doces
e suaves frutos deste ensino bíblico tão caro a nós reformados. Que Deus nos ajude. Amém.